Paz, bom dia a todos. Semana passada, primeiro, há 2 domingos atrás, o pastor Marcos iniciou uma nova série de pregações a respeito de alguns questionamentos da vida. E Jesus sendo a resposta para esses questionamentos. João tem uma forma diferente de apresentar Jesus. Se você olhar ali no primeiro capítulo, e esse foi o objetivo e o assunto dessa última sexta-feira no seu pequeno grupo, a respeito do Logos. O que é Logos? O nome de uma banda evangélica? Não. É também, mas não é só isso. Também. Bem, boa. Não somente isso. Tem mais alguma coisa, Ângelo? Hoje o Ângelo... Hoje é você que vai pregar, é? Ele constrange a sua família, que você já tem... Todo domingo você constrange a sua família, constrange mais uma vez, que é legal, que é engraçado. Aí eu, não, constrangi semana passada, já tá bom. Aí ele, mas semana passada eu não vim. O que você prefere? Vamos lá, gente. Logos. Esse conceito foi extraído dos filósofos. Existia, para os filósofos, Aristóteles, existia uma ordem que governa, que rege o mundo. E aí, muito tempo depois, João escrevendo... Aliás, vocês acreditam que existe alguma coisa que rege o universo? Eu sei quem é essa pessoa, eu caminhei com ele, eu andei com ele, e antes da fundação do mundo ele já era. Alguns vieram, mas esses não eram só para direcioná-lo, só para mostrar que ele de fato era o Logos que vocês estão falando. Vocês estão falando 300, 400 antes de Cristo, mas eu convivi com ele aqui, no dia a dia. Há 30, 40 anos atrás, eu tive diante dele, face a face com ele. Eu sei que esse é o Logos, porque tudo foi feito por ele. E nada, sem ele, nada do que foi feito seria possível que se fizesse. Para ele, por ele, toda a honra, toda a glória. João 1. É só você pegar João 1. João, o apóstolo João, está se apropriando de um conceito dos filósofos e falando, a moral, a ordem, o Logos que vocês pregam, um verbo, eu convivi com ele. Ok? E o Marcos, o pastor Marcos, apresentou 2 pessoas que se encontraram com Jesus como resposta para os seus questionamentos. Nicodemos, um fariseu, que gostava do ofício, gostava de ser visto como um grande judeu. E aí ele já chega para Jesus diferente de todos os outros, rabi, já querendo, bem sei que você é um judeu excelente, viu? Um príncipe, algumas traduções dizem príncipe dos judeus. E aí Jesus acaba dizendo para ele, o seu questionamento e a resposta para a sua vida não é atrás da religiosidade, atrás do farisaísmo. A resposta dos seus anseios não está atrás da sua vestimenta, que é diferente de todos os outros que estão andando pela cidade. A resposta para o seu anseio sou eu. Você deve nascer de novo, você deve abandonar todo esse conceito que você aprendeu, nascer de novo e me obedecer. E aí nós vemos um outro exemplo também que não tem nada a ver com Nicodemos. Nós falamos isso no pequeno grupo, se você tem faltado, você tem perdido muito, não só em conteúdo, mas em comunhão mesmo, com os irmãos aqui. Nós falamos da mulher samaritana. Mulher samaritana tinha casado 5 vezes e estava no 6º com
um sexto marido, um sexto cônjuge. A mulher tão estigmatizada que ela ia num horário, ao meio-dia, no deserto, buscar água. Porque ninguém queria conviver com aquela mulher, ninguém queria andar com ela, ninguém queria ser amigo dela. Porque ser amigo de uma mulher como essa, você também vai ficar mal falado em uma região que a honra e a vergonha são extremamente valorizadas. Então você não... E aí Jesus diz, minha filha, você está procurando nos lugares errados também. Não é no relacionamento, não é no afeto que você vai achar a resposta para você. Eu sou a resposta. Eu sou a água que, se você de fato beber dessa água, nunca mais você terá sede. Ah, Jesus, mas se eu tirar amanhã eu vou ter sede. Não estou falando dessa água. Estou falando de uma água mais profunda que você tem buscado dia após dia. Essa aqui você busca de vez em quando. Quando o cântaro, quando acaba a água do cântaro, você vem aqui e busca. Eu estou falando da água que você busca todo dia quando você se deita na sua cama. Eu tenho um vazio dentro de mim que eu acho, ela pensando, que um homem vai me preencher. E Jesus fala, eu sou a água viva que pode te preencher e saciar a sua sede. E aí nós vimos na semana passada o fato de duas irmãs que perderam a sua fonte de renda, que perderam o nome da sua família, que perderam um dos pilares da sua família. E Jesus dizendo, os homens dizem que um homem bom, clamando a Deus em 3 dias, alguém ressuscitaria? Eu chegando em 4, eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso chegar um dia depois da ressurreição possível, humanamente possível, mesmo chegando atrasado, eu sou a ressurreição e a vida. Não há atraso, não há, como que é? Não há preguiça. Algumas pessoas, você chamou Jesus de preguiçoso e você não concluiu. Não, eu concluí, na oração eu concluí. Jesus não é preguiçoso não, gente. E agora alguns questionamentos que a gente vai tentar responder através desse texto. Abra sua Bíblia em João 2. João 2. Evangelho de João, capítulo 2. Vamos parar e pensar em algumas questões aqui antes. Para que o mundo serve? Para que o mundo serve? Pare e pense aí consigo. O que há de errado, na sua visão, o que há de errado com o mundo? O que há de errado na sua visão? O que você vê que, falta ao mundo? Quem pode endireitar o mundo? Quem pode ajustá-lo? E como essas coisas podem ser endireitadas? Então, para que serve o mundo? Para que serve o Brasil? Para que serve todas as coisas ao nosso redor? O que há de errado com cada uma dessas coisas? Será que alguém pode endireitar? Quem pode endireitar? E como essas coisas podem ser endireitadas? Nova Versão Internacional diz o seguinte em João 2. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto
havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele. Baixe sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai, sabemos que o Senhor está no nosso meio, o Senhor já tocou o nosso coração, através do nosso irmão, através das músicas. Pai, que a Tua palavra tenha livre acesso à nossa mente, que possamos assimilar aquilo que o Senhor de fato quer dizer a cada um de nós. Fala conosco. Preenche o nosso vazio existencial. Que o Senhor possa ser a resposta para cada uma dessas perguntas e para cada uma das perguntas que nós fazemos nos nossos dias, dia após dia. Diante da mudança de emprego ou não, diante de uma separação ou não, diante de ter um filho ou não, diante de se casar ou não, diante de ter uma casa ou não, que o Senhor possa ser a resposta, ou que no Senhor nós possamos encontrar a resposta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estabelecer um compromisso aqui. Sempre, e você, na maioria das vezes, você vai olhar para esse texto e olhar os elementos que todo mundo olha. Quais são os elementos? O vinho, a mãe de Jesus, os serviçais, aqueles que obedeceram a Jesus, vai lá, Jesus mesmo. Nós pretendemos hoje olhar para alguns outros pontos que complementam essa visão que você já teve. Esse texto é mais velho do que andar para trás, a gente já conhece, já ouviu muitas vezes na igreja. Então você já deve ter ouvido um pouquinho desses elementos. Maria, Jesus, o vinho, os serviçais, você já ouviu um pouquinho de cada um deles. Só que hoje a gente quer focar em outros pontos que às vezes a gente acaba não escutando. Às vezes a gente passa despercebido de algumas pessoas. Primeira coisa que, só relembrando o texto, Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento. Uma festa de casamento. Então eles participaram do casamento, da celebração e permaneceram ali durante a festa. Quantos dias vocês imaginam, e você pode responder agora, quantos dias você imagina que a festa durava? 7 dias. Para alguns mais ricos, você poderia estender um pouco mais, até 15 dias. Você tem que ter dinheiro. 15 dias. 7 dias, normal, todo mundo. Para aqueles que não se prepararam tanto e não têm condição de dar uma festa como essa, no 3º, no 4º dia, acabou a comida, acabou a festa, vamos todo mundo para casa e deixa os noivos celebrar sozinho. Celebrarem sozinho. Então,
7 dias. Vamos estabelecer a média ali. 7 dias. O que significava não ter vinho? O que você imagina que significava não ter vinho? Você já ouviu isso também? Acabou a festa. Acabou o quê também? Alegria. Todo mundo. O carnaval. Acabou a alegria. Acabou o carnaval. Acabou o vinho. Acabou a alteração. O ego entra. O ego, superego, eu não lembro. Acho que é o superego. É uma divisão que os psicólogos fazem de... Você tem o ego, o id, o ego e o superego. E um deles, dentro de você, te diz, você não deve fazer. A partir do momento que você toma qualquer conteúdo alcoólico, certo? Um desses 3, ele para de funcionar e aí, meu filho, você fica... Sim. Domingo que vem, eu vou colocar uma cadeira especial para você. Você vai me ajudar. Legal, legal. Longe de você, Rafa. Mas legal, é isso mesmo. Dependendo do quanto você bebe, não tem id, não tem ego, não tem nem superego para controlar as suas decisões. Não existe isso. Então, 7 dias, o mínimo. Para a gente é muito difícil entender essa história, porque a nossa festa demora 3, 4 horas. E dependendo do dono do buffet, eu cheguei atrasado, saí da igreja atrasado, vou chegar na festa, no buffet lá atrasado, vou ter 2 horas, 1h30, e a pessoa vai, vamos, sai. E aí não acaba a festa, você leva o refrigerante para casa, você leva champanhe, você leva tudo para casa porque não deu para comer. Acontece muito isso. Já nessa história são 7 dias. Mínimos, 7 dias de festa, de celebração. Terminando o vinho, acaba a festa, acaba a alegria, acaba tudo. E uma outra coisa que é muito interessante na cultura judaica é que o objetivo maior não é o casal em si, isso é muito louco. O objetivo não é o casal, a felicidade do casal. Fiz a maior festa. Não, é reunir as pessoas mesmo. Não é, meu casamento foi o mais bonito. Não, é para juntar todo mundo. Se tiver feio ou bonito, juntando todo mundo comendo durante esses 7 dias, tá bom. É a reunião da comunidade, a reunião do bairro, é a reunião da família. E quanto mais, melhor. Não é o fato, eu fiz uma celebração, gastei 50 mil e ficou tão linda. Não, isso aí é bobeira, filho. É juntar o povo mesmo. É estar junto. Acabando o vinho, acabaria a alegria, acabaria a festa. Baseado na informação que eu já havia dado, que a cultura judaica, ela se baseava muito na questão da honra e vergonha. Acabar o vinho seria uma vergonha para aquela família. Acabar o vinho seria uma vergonha para essa família. E aí alguém deve ter chegado até Maria, porque Maria ela não era a mestre de cerimônia. Oi? MC Maria? Não. Ela não era MC. Ela não era organizadora. Ela não era. Tá pior do que você, Ângelo. Hoje você está contribuindo mais. 3-1 para você. Você não precisa falar nada. Vamos lá. Era uma vergonha para essa família, era uma catástrofe social e psicológica para a família. Alguém deve ter chegado para Maria. Maria, se o teu filho é aquilo que você diz mesmo,
dá um jeito. Vai acabar a festa. O vinho está chegando ao final. Ou Maria pode ter visto alguém preocupado demais, correndo. Você já viu alguém em alguma festa correndo? Nossa, aquela pessoa está preocupada? Aquela pessoa... E ela... O que está acontecendo? E aí Maria pergunta. E a pessoa diz, está acabando o vinho, vai acabar a festa. E, gente, a pior coisa numa festa é uma notícia ruim chegar aos noivos. Enquanto não chegar aos noivos, está tudo bom. Agora, se chegar aos noivos, aí acaba com tudo, porque a alegria ali das pessoas que estão ali é celebrar com eles. A alegria das pessoas que foram convidadas é justamente celebrar com os noivos. Então, os pais protegem, os irmãos, não, vamos dar um jeito, vamos tentar fazer alguma coisa, mas naquela hora não tinha o que fazer. Os recursos acabaram. E isso chegaria aos noivos. Então você já entrou no panorama, você já entrou na história. E é interessante que esse é o primeiro milagre de Jesus. E olha como o texto retrata. Lá no finalzinho, já no versículo 9 e 10. Vamos lá. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. O vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Versículo 11. Como começa aí? Este sinal. Não está falando este milagre, é um sinal. É um prenúncio daquilo que Jesus haveria de fazer. Sinal. Sabe quando a pessoa não te dá o RG, mas ela te dá um cartãozinho? Um cartão com os dados dela. Opa, eu já sei mais ou menos aonde a pessoa trabalha, o que ela faz, como eu entro em contato com ela. Ela não precisa falar toda a ficha dela. Com aquele cartãozinho, isso aqui é um cartão de visitas de Jesus. Este é um sinal daquilo que haveria de vir. E a partir disso, dessa compreensão, a gente vai entrar em ponto a ponto em alguns outros elementos que você nunca deve ter parado para prestar atenção. Este é um sinal daquilo que Jesus haveria de fazer. É um sinal apenas, prenúncio daquilo que Jesus haveria de fazer. Vamos lá. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, dos tipos usados pelos judeus para a purificação cerimonial. Em cada pote cabia 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e o encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. O que esse cara está fazendo até agora? O que esse encarregado da festa está fazendo até agora? Provavelmente ele recebeu para trabalhar e ele não estava fazendo absolutamente nada. Porque estava chegando o final. Ou você dosa, todo mundo sabe, e nós tínhamos uma irmã numa outra igreja que ela dava um filete de bolo. Pedacinho de bolo, parecia uma fatia de mortadela. Se você tem pouco, você economiza, dando pouco para cada um, para que a festa continue, todo mundo beba, não vai ficar alegre demais, mas também não vai ficar alegre de pouco. O que esse encarregado da festa está fazendo até agora? Que não prestou atenção nessas coisas?
que deixou acabar. Parece que Jesus está dizendo: ei, filhos, vamos lá, vamos lembrar do Velho Testamento. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Se eu não for o mestre de cerimônia na vida de vocês, a alegria acaba, a festa acaba, a comemoração acaba, a vida acaba, a novidade acaba, tudo acaba. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia as sentinelas. Se Deus não for, se Jesus aqui não fosse o mestre de cerimônias, ei, vamos atrás. Procura aí algumas talhas aí. Eu vi lá atrás, tinha algumas talhas. O que são essas talhas? Marcos 7,3 diz que, depois você pode abrir na sua casa, eram potes de lavagem cerimonial mesmo. Antes de uma refeição você chegava lá. Mas por que se lavar cerimonialmente? E exteriormente? Porque a cultura judaica tinha muito disso. Você, a partir do momento que você entra em contato com algo que é impuro, você não pode mais prestar culto. Para se relacionar com Deus, você tem que estar exteriormente limpo, de tudo que é jeito. Vai se alimentar, mas tem que lavar muito a mão. Mas muito a mão. E na frente de todos. E são ali meio que caixas d'água de 120 litros. Para todo mundo, de 80 a 120 litros, para todo mundo se lavar, se lavar, se lavar. Agora estou cerimonialmente puro, posso me relacionar com Deus. O que estava fazendo esse encarregado? Nada. Perdido. Ele nem apareceu aqui no início. Ele poderia ter aparecido falando para Maria. Ele poderia ter aparecido organizando com Jesus. Quem são os serviçais? Apareceu o regente da festa, o mestre de cerimônia, o dirigente da festa. Ele apareceu no meio do caminho. Não. Ele só apareceu ao final, só para provar o vinho. E aí ele falou: nossa, é melhor do que... Eu tenho certeza que você já fez o mesmo tipo de festa. Empurrou carne de segunda no povo e deixou a picanha para o final. Todo mundo já fez isso. E não vem com esse sorrisinho irônico. Você já fez isso. A mesma coisa aconteceu nessa festa. Mas não proposital. Colocaram o vinho lá de pior qualidade e Jesus como um... O que Jesus é aqui? Um sommelier? Um viticultor? Envelheceu o vinho em alguns segundos, no milagre. E aquilo que era água se transformou em vinho da melhor qualidade. Você já provou algo bom? Algum vinho bom, se você tivesse provado de Jesus, ficaria no chinelo. E não é muito não, viu? É um cálice. O que esse mestre de cerimônias estava fazendo? Absolutamente nada. Devia estar perdido no meio da festa. E aí, vai acabar a festa, vai acabar a alegria. Está perdido lá. E aí Jesus chama os serviçais, faz ali, opera o milagre. E aí nós temos... Por que entra essas talhas? Gente, vocês já pararam para pensar? Já pensaram para parar? Já pararam para pensar a respeito dessas talhas? Por que pegou essa talha aí no meio da história? Primeiro, Jesus está dizendo que Ele é o mestre de cerimônia. Com Ele, a alegria reina. Com Ele, a vida reina. Com Ele, a festa reina. Com Ele, a festa não acaba. Só que essa festa tem um preço. E não é você que vai pagar. É Ele que vai pagar. E aí entra essas talhas da purificação aí, no meio. Gente, vocês já pararam para pensar por que Jesus pegou isso aí, no meio?
Se nós lembrarmos do Velho Testamento, as leis cerimoniais, se tiver mofo na sua casa, limpe e fique sem visitá-la não sei quantos dias. Se ela continuar crescendo, arrebente a parede, quebre a parede e construa tudo de novo. Por quê? Senão você não vai conseguir prestar culto. Se você tocar em alguém que tiver alguma doença, uma ferida, se a ferida abrir, se a ferida for branca, se a ferida for branca crescente, branca luminosa, de tudo que é tipo. Você não pode encostar nessa pessoa porque você estará impuro. E aí Jesus está dizendo, ei meu filho, olha o símbolo disso aqui. Eu sou o vinho colocado nessas talhas. Não será mais necessário o uso dessas talhas. Porque eu sou o vinho que purifica a vida de cada um de vocês. Eu sou o sangue que vou purificar o copo de cada um de vocês. Eu sou o sangue que vou purificar o coração de cada um de vocês. Essas talhas são desnecessárias agora. Se elas serviam para água, agora elas foram ungidas com sangue. E elas não têm mais validade nenhuma, porque eu sou o sangue. Eu sou aquele que doa a vida, aquele que dá a vida e aquele que mantém a festa, a alegria e a vida. Se você já parou para pensar nisso, você está num bom caminho. Jesus está falando, essas talhas não servem de mais nada, não servem para mais nada. Mete vinho aí, porque eu sou vinho. Eu sou sangue. Eu sou aquele de quem João Batista disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu sou esse. Essas talhas não servem para absolutamente nada. E aí quando a gente olha o diálogo de Jesus com Maria, Jesus merecia um tapa no bumbum ali. Desrespeitou. Resposta dura. Resposta, o que tenho eu contigo? Ô Jesus, tá de brincadeira. Uma resposta, a gente brinca muito lá em casa. Se fosse uma resposta dessa nos anos 70, era um tapa na boca. Era um tapa na boca. Os anos 70 estão mais rigorosos na questão da educação do que lá com Jesus. Mas, na verdade, a questão, o fato de Jesus ser um mestre, ele poderia responder dessa forma. É uma questão cultural que na nossa cultura a gente não assimila bem, mas naquela cultura era normal. E um outro ponto também que a gente precisa avaliar é o seguinte. Olhem os símbolos, olha o que Jesus está falando, olha onde ele está vendo. Parece que ele já está sofrendo um pouquinho da agonia, do Getsemane aí, antes de dar a resposta à mãe dele. Ele fala, o que tenho eu contigo? E ao final, aquilo que está agonizando ele, aquilo que está inquietando ele já agora. É a mesma agonia lá do Getsemane, já está agonizando agora. O que ele fala ao final? Minha hora não chegou. Mas que hora é essa? Que hora é essa de Jesus? Alguns livros apócrifos dizem que Jesus, quando criança, se a gente pensar, então não é a hora de Jesus fazer milagre. Alguns livros apócrifos e os católicos asseguram isso e gostam de uma versão de que a criança, Jesus quando criança, mexendo com um barro lá, começou a formar um tipo de passarinho, ele soprou vida no passarinho, o passarinho começou a voar. Você já deve ter visto algum filme retratando Jesus quando criança e retratou justamente essa cena, porque é um texto de um livro que nós não consideramos inspirado. Mas a Igreja Católica acredita que é bom para ensino porque tem um fundamento ali. Então, se nós levarmos em consideração que ele não está falando de milagre, porque Jesus poderia começar a qualquer hora, poderia começar com 17, com 20, com 30, com 28, com 25.
Ele está diante da festa. Ele está diante da mãe. Ele está diante do dirigente da festa, dos serviçais, dos discípulos. Ele já está pensando na agonia. A mãe falando de uma coisa, de um vinho, um pedido simples. E Jesus, na resposta dele, parece muito que ele já está respondendo: ei, não chegou a hora da renúncia, não chegou a hora da morte, não chegou a hora de vocês provarem o cálice da alegria, porque esse cálice tem um preço, a minha agonia, a minha entrega. Jesus não está respondendo que ele não pode fazer milagre agora porque o ministério dele não começou. Ele já está respondendo, olhando para os símbolos e falando: não é chegada essa hora de me entregar. E aí ela fala aos serviçais: só escutem o que ele tem a dizer, e o que ele disser, faça. Vá e faça. Só pegar aqui. Alguns relatos dizem, era só um pedido de vinho, mas com todo o simbolismo Jesus relacionou com a hora de sua morte. O milagre não era um sinal? Nós não falamos no versículo 13 que o milagre era um sinal de Jesus? Um sinal miraculoso, é o cartão de visita de Jesus. Isso aqui só veio para mostrar o trabalho que ele deveria fazer na vida. Ele está enxergando além da mãe, além do noivo, além da noiva, além do mestre, além dos pais, além de toda a festa. Ele está olhando para toda a humanidade, mais ou menos, e vendo: para que você beba o cálice da alegria, eu terei que beber o cálice da justiça, do castigo e da morte. Mas ao final, como Jesus vai de fato trazer a minha alegria? Perdendo a dele por completo. Indo para a cruz e morrendo em nosso lugar. Ele não veio para nos dizer como nos salvamos, mas para nos salvar. Vamos pensar nesses 3 elementos, que são distintos do que aquilo que a gente ouve nas igrejas. O mestre de cerimônias, as talhas, e a resposta dele em relação ao tempo dele. Jesus parece dizer que ele é o grande mestre de cerimônia. Ele parece dizer que ele veio, de fato, trazer alegria arrebatadora e profunda satisfação ao coração de todos, daquele momento e agora. Ele veio dizer que a lágrima, de fato, seria enxugada. Obrigado, Gá. Que tudo que é triste deixaria de ser verdade. Em nossa vida não será mais necessário um mestre de cerimônia. Alguém para organizar as coisas e, se Jesus estiver no centro, se Jesus for a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa festa,
a fonte da nossa celebração, nós não precisamos de nenhum recurso. Essa festa só precisava ter, de fato, convidado ele. Porque ele é o único convidado que de fato importa. O único convidado que de fato tem alguma importância. Segundo ponto, não precisamos mais pensar em relação às talhas, em relação à igreja, em relação a como somos vistos cerimonialmente puros ou impuros. Porque a partir do momento que eu confesso os meus pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então eu não preciso mais me importar na questão, será que preciso lavar a mão aqui? Será que eu preciso fazer isso pelo fato de orar um pouco menos hoje? Hoje eu não orei, vai cair o céu na minha cabeça? Não. Qual é o tempo dele? Qual que é o tempo para ele executar um milagre? Qual que é o tempo para ele se doar de fato? Ele não estava pensando só naquela celebração. Ele estava pensando em tocar a cada um de nós. E nos convidar para uma verdadeira festa em que o vinho não vai acabar. Em que a alegria não vai acabar. Em que a vida não vai acabar. Ele está convidando a cada um de nós para essa festa. Convidando para a festa do Cordeiro. Em que Ele é a talha, em que Ele é o vinho, em que Ele é a alegria, em que Ele é a mãe que se importa, em que Ele é alguém que se importa e causa um milagre. Ele é aquele que vai nos transformar de glória em glória para festejarmos numa festa eterna. E Ele tem convidado a mim e a você para essa festa. O mundo não serve para nada. O mundo é meio sem sentido. A alegria está acabando. A tristeza está imperando. Se Jesus for o mestre de cerimônia, o vinho, há a possibilidade de recomeçar. E o que vem pela frente pode ser muito melhor do que o que nós tínhamos até agora. Só ver a resposta do mestre de cerimônia. E que a sua vida possa ser um resultado disso. A partir de hoje, eu vejo muito mais de Deus em mim, um milagre de Deus em mim, transformando aquilo que era um vinho barato num vinho bom. Esse é um milagre. E Ele nos tem convidado para essa festa eterna. E Ele, quando falou que não era a hora dele, Ele estava pensando naqueles, no momento futuro, em cada um de nós. Amém? Baixe sua cabeça, Heber. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, por aquilo que enxergamos na tua palavra, Deus. Pai, que possamos ter em Jesus a fonte, a base da nossa alegria. Que possamos ter em Jesus essa alegria completa, abundante, superabundante. Que ao olhar para as nossas vidas e vendo que alguns elementos estão depreciados,
estão acabando, possamos olhar para Jesus como elemento fundamental, como alegria fundamental, como a razão fundamental da nossa existência. Se existe tristeza, que possamos convidar Jesus para o nosso casamento, para a nossa vida. Se existe pânico, medo, que possamos convidá-lo como o principal convidado. Se existe em nós sentimentos de inferioridade, incapacidade, de sujeira, que possamos olhar para Jesus e ver que Ele é o elemento que purifica, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro que tira o nosso pecado. As talhas, as leis cerimoniais não tinham mais valor. Jesus é o elemento que valorizava todas as coisas, que transforma todas as coisas, que transforma água em vinho da melhor qualidade. Que o Senhor possa nos transformar nessa melhor qualidade. Que possamos olhar para os nossos dias à frente e ver a transformação que o Senhor fez em nós a partir da compreensão da Tua palavra. Que possamos olhar que o vinho lá no futuro é muito melhor do que